então, pessoal. Boa noite, pessoal das mídias aí também, os desencarnados, né, que nos acompanham em grande número também. E hoje, para a gente conversar um pouquinho, eu trouxe essa temática de livre-arbítrio e as escolhas da alma, né? Principalmente quando a gente pensa nesse período do ano, né? Final do ano, novo ano, e a gente tem sempre aquele costume de fazer novas metas, né? Vai ser um novo ano com coisas novas, né? Muitas vezes acaba não acontecendo muita coisa nova no nosso ano. E aí a proposta da gente conversar e entender isso aqui, trazer uma apanhada, a gente entender que o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, o nosso fazer ou deixar de fazer, ele se inicia muito antes do que a gente imagina e impacta muito mais do que a gente imagina no agora. E que a gente vai ver também assim como pequenas coisas no nosso dia a dia, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente, também isso, vamos dizer assim, nos limita. Tanto dificulta a gente conseguir alcançar aquilo que a gente busca, né? E quanto às vezes a gente acaba sendo vítima das próprias escolhas, né? Ao invés de assumir um protagonismo, digamos assim, da verdadeira construção daquele futuro que a gente tanto almeja, né? Aí, para a gente começar a trazer a conversa, eu trouxe um trechinho da obra Memórias de um Suicida, que é muito interessante, e eles ilustram ali como que funciona de maneira bem clara o planejamento encarnatório. Por que eu trago isso para a gente iniciar a nossa conversa? Que é exatamente para a gente entender o quanto as escolhas de outros momentos e até mesmo o quanto a gente está envolvido nas escolhas frente ao que nós mesmos vamos vivenciar na nossa encarnação, muitas vezes na nossa atual encarnação, né? Esse trechinho, a obra conta a história de Camilo Castelo Branco, né, que era um literato português, que aí foi acolhido no mundo espiritual, após ter buscado essa porta falsa, né, numa instituição que se chama Hospital Maria de Nazaré. Tinha a própria Mãe Maria como mentora. E aí eles vão passando um período de tratamento, ali o livro vai trazendo toda essa reabilitação, e esse trechinho que eu trouxe, eles estavam lá visitando a estrutura daquela organização que era gigantesca, né? E aí eles visitavam esse setor, esse departamento que era responsável por planejar essas encarnações daqueles irmãos que ali estavam, né? E aí o que acontece? Quando eles estavam realizando essa visita, eles começaram a estranhar, porque o pessoal ali de jaleco branco, né? Toda aquela coisinha de DNA, genética, meio científico, negócio assim, meu Deus, tudo isso. E aí eu vou ler brevemente o que o trechinho aqui nos fala, para a gente começar a conversar em cima. O mentor que acompanhava eles falou assim, ó: de qualquer forma, porém, os planejamentos para as peripécias de uma encarnação serão rigorosamente estudados, assentados, realizados e revistos. Concorde sempre com a mais equitativa justiça, ou seja, tem equilíbrio, tem amor em todos os detalhes, né? Entrando em pleno cumprimento a alta expressão da sentença imortal sancionada pelo Mestre Divino Jesus. Sentença essa que vem a esclarecer também os grandes e irremediáveis problemas que afligem a humanidade. Aquela famosa frasezinha, né? A cada um será dado segundo as suas obras, certo? Então, vamos deixar mais interessante ainda a conversa. E aí, um pouquinho para frente, ele continua. Ele fala assim, ó: não ignorais, meus amigos, que antes de que a reencarnação de um de vós esteja definitivamente estabelecida, foi estudado não só o meio ambiente, como até o estado fisiológico dos futuros pais, isto é, a sua saúde, as questões da hereditariedade física, da genética, né? Normalmente, se o espírito culpado é passível de sofrer deformações físicas, doenças graves e incuráveis. Por que eu estou contando tudo isso aí? Primeiro ponto, para a gente entender como uma encarnação é um processo onde tem muito estudo, tem muito amor envolvido para a gente estar aqui. E nessa mesma obra, a partir do momento que eles vão começando a fazer essas visitas, a entenderem esse processo, era um grupo ali de alguns camaradas, tinham 5, 6 que estavam fazendo essa visita. E um deles que estava acompanhando, não só havia buscado essa porta falsa,
mas havia cometido um homicídio contra a própria esposa e o pior, com as próprias mãos. E aí o que acontece? Todo mundo já ouviu falar em perispírito aqui dentro? Tranquilo? Basicamente eles estavam lá e esse perispírito, ele é o quê? Influenciado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, certo? E esse camarada que havia cometido esse homicídio, com o passar do tempo, quando ele começou a entender e ter consciência desse processo, dos mecanismos dessa lei divina, ele mesmo passou a se visualizar, se plasmar sem as mãos. O perispírito dele não tinha mais mãos. E aí todo mundo estava fazendo um passeio ali, começou a pensar, o que é isso? O cara perdeu a mão. E aí o mentor veio falar, gente, o que vocês estão vendo? É a prova mais simples e didática de que não tem punição na criação divina. Muito pelo contrário, tem uma consciência que despertou para o seu próprio equívoco e, visitado pela responsabilidade daquilo, ele mesmo passou a ver essa ausência das mãos como uma necessidade, uma consciência culpada, para ele reajustar aquilo que ele mesmo tinha desajustado. E o que vai acontecer? Quando ele reencarnar, ele vai reencarnar sem a mão. Aquilo ali vai impactar, sim, sem dúvida alguma, vai trazer limitações para aquela vida dele. Mas tu entende que, de certa forma, sim, é uma escolha de uma consciência, que ali está em espírito, com toda aquela sabedoria imortal naquela hora. E não aqui vivendo os prazeres da matéria na hora de escolher fazer essa encarnação. Porque ele entendia o que era necessário para o verdadeiro doente, o espírito imortal. E não gozar da vida aqui na terra, os prazeres e a satisfação que a matéria traz. Eu trago esse exemplo que ilustra esse processo. Claro que cada caso é um caso, como a gente pôde ver ali, né? Que na criação divina não tem receita de bolo, mas a maioria das vezes, dada essa circunstância, sim, temos um papel, temos condições sim de opinar nas provações, nas dificuldades, nas expiações as quais vamos vir a experimentar durante a nossa encarnação. E temos esse protagonismo das nossas escolhas. Então, muitas vezes, esse livre-arbítrio já começa lá. E muitas vezes ele começa escolhendo dificuldades como essa que eu dei exemplo, porque por outras escolhas equivocadas que a gente fez em outros momentos, onde talvez não estávamos com a consciência tão clara e nos equivocamos. E a bondade divina, como a gente pôde ver, é tão boa, é tão harmoniosa que traz, por meio desses mecanismos do amor, a oportunidade da gente reencarnar uma dádiva que é chamada de véu do esquecimento, que a gente não se lembra nada da bagunça que a gente fez lá atrás e pode recomeçar, fazer novamente através do caminho do amor, do recomeço, reparar, reajustar. E aí muitas vezes a gente cometeu um equívoco como esse, e aí o que acontece? Essa pessoa reencarna na nossa família. E muitas vezes a nossa relação familiar ali, ela não é muito fácil, né? Acaba tendo conflito, muitas vezes um tem mais receio que o outro, muitas vezes a gente acaba tendo esses conflitos. E aí será que a gente escolhe trabalhar isso, botar uma dose ainda maior de amor, ou mergulhar de vez naquele instinto, naquela compulsão de brigar e não querer ter contato com essa pessoa, né? Principalmente nesse momento, final do ano, né? A gente tem aquele encontro de família, onde ao invés de muitas vezes a gente deixar a diferença de lado, não se envolver nisso e tentar focar no que é possível, no que é bom, a gente acaba trazendo aquele peso do conflito familiar, das dificuldades, né? No nosso dia a dia. Então eu inicio com essa reflexão da gente entender, digamos assim, o quanto essas escolhas vêm lá de trás e muito querem dizer agora. E aí, para a gente entender, falando um pouquinho de nós nesse agora, na nossa encarnação atual, e no que a gente escolhe, quanto isso impacta, eu trouxe uma coisa aqui que vai ajudar, de maneira bem didática, a gente entender um pouquinho melhor acerca dessas emoções, desses sentimentos e das consequências, podemos dizer assim, sejam elas positivas ou negativas, que a gente faz no nosso dia a dia. Essa é a escala feita pelo Dr. David Hawkins, né? Ele traz essa escala, e como a gente pode ver, ele elencou as principais emoções. Pode ver ao lado que tem até uma frequência, né, de cada emoção dessa, né, uma frequência vibratória. E aí essas frequências abaixo ali, no estado contraído, digamos assim, pode ver
valor bem menor, né? Aí vai começando a subir, esse valor vai aumentando até chegar a um estado expandido do amor para cima. Por que eu trago isso? E aí muitas vezes, principalmente que a gente acaba trazendo esses exemplos aí, né? Das nossas novas metas, né? Eu quero fazer diferente tal coisa no ano novo. E se a gente para olhar para essa escala, principalmente do medo para baixo, né? A maioria das emoções que nos visitam frequentemente, e aí o que acontece? Muitas vezes a gente passa a vibrar de maneira tão constante, tão contínua nessas emoções, medo, pesar, esse pesar, aquele dor, aquele sofrimento, muitas vezes desencarnou alguém, a gente não aceita, não aquele luto saudável e normal, sim, eu vou sentir saudade da pessoa, mas aquele desespero que não deixa seguir inconformado, muitas vezes de não conseguir perdoar, uma questão familiar, um irmão que fez alguma coisa que a gente não gostou, um colega de trabalho, um companheiro, mágoa, ressentimento, e aquilo ali puxa que é uma âncora a gente, né? Traz aquela vibração, ou aquela apatia, eu estou desanimado, estou insatisfeito com o meu trabalho, mas também não faço nada de diferente, eu não estudo, eu não busco novos caminhos, e a gente vai se acomodando naquela inércia, naquela apatia de não ver mais graça nas coisas, né? Aquele sentimento de culpa que não deixa seguir, a vergonha, e aí o que acontece? Essa vibração tão constante, tão contínua, ela passa a ser o nosso novo normal, que a gente esquece que a gente é uma centelha divina, a gente viu o quanto amor é envolvido para propiciar esse corpinho que a gente está habitando agora, e ter cada relação social, cada vivência que a gente está tendo na nossa vida. Só que daí o que acontece? A gente mergulha de maneira tão profunda naquilo ali, que a gente acha que a vida é só aquilo ali, que é só dor, medo, desgraça, guerra, loucura e não tem nada mais. A gente passa a se confundir com as próprias emoções. Eu vou dar um exemplo bem simples. Comecei um trabalho novo. A empresa me deu um uniforme para me vestir quando eu vou trabalhar. Eu começo a trabalhar todo dia, eu passo a vestir meu uniforme todo dia. Pense que com o passar do tempo, por eu usar o uniforme todo dia, eu começo a me confundir que eu sou meu próprio uniforme. Eu falando dessa maneira não tem muito sentido, né? Mas basicamente o que a gente faz com as nossas emoções. A gente acha que a gente é o nosso medo, a gente acha que a gente é a nossa culpa, que a gente é só aquela tragédia, aquele choro, e a gente esquece de viver que somos Cristos em potenciais. Para quem gosta do André Luiz, lá do nosso lar, ele traz o conceito que é a cocriação, ou seja, a gente cocria, assim como o universo é vida e é criação o tempo inteiro, a gente, nosso pensamento, nossas emoções também cocriam. Só que a gente pega e fica amarrado nisso aí. E aí vai passando mais um ano, a gente vê que determinada meta que a gente tinha, a gente não cumpriu. Vamos lembrar uma lei básica da criação: causa e efeito, ação e reação, para quem quiser, karma, assim por diante. Ou seja, causa e efeito, a partir do momento que eu boto uma causa, vem o efeito, certo? Eu vou ficar vibrando no medo de mudar, no medo de dar o passo adiante, no medo de tomar uma decisão. Vai acontecer o que eu quero ou vai continuar voltando mais do mesmo? A causa que eu estou mandando, esse efeito vai ser relativo. E assim vai. Ou até eu penso que eu quero ganhar um pouco melhor, até conseguiu entrar um dinheirinho ali para mim extra, né? Mas daí o carro quebra. O gato começa a vomitar, o cachorro fica doente em casa, vai embora o dinheiro do jeito que entrou. Mas se o teu pensamento aí da escassez, miséria, medo, falta, tu acha que vai ter prosperidade? Não vai. E é basicamente isso aqui que a gente começa a fazer no nosso dia a dia. A importância é que, principalmente muitas vezes a gente tem que trabalhar, a gente já está vibrando na raiva, nesse tipo de coisa, e ali desejo, a gente fala nesse vício, naquela coisa egoísta, que a gente está pensando na nossa satisfação, no nosso prazer, não está nem aí para quem está ao redor, que a gente vai esquecendo isso aí, muitas vezes a gente nem aceita que a gente está vibrando nessa raiva, e aí quando a gente fala em orgulho, é aquela coisa do ego, e aí a gente não se abre para trabalhar isso. Só que a nossa família, as pessoas ao nosso redor, sofrem as consequências dessa nossa vigilância, sofrem as consequências dos nossos comportamentos pautados nisso, né? E aí como que a gente vai conseguir trabalhar algo assim, se a gente não escolhe vibrar pelo menos na aceitação de que sim, aceitar que está todo mundo na mesma barca, a gente tem defeitos como todo mundo vai ter. Porque se nem sequer eu vou se aceitar que eu estou vibrando nisso, que eu preciso mudar, como que eu vou trabalhar algo em mim se nem sequer eu aceito que aquilo vive dentro de mim, né?
E aí a gente vai começando a entender a importância da gente se aproximar do outro lado, vibrar nessa aceitação, nessa coragem, de dar esses primeiros passos para ir mudando. Porque a gente vai vendo que a vida vai começando a destrinchar, vibrando no perdão, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo. Às vezes a gente tem circunstâncias ali de problema de saúde. Eu mesmo tive uma condição com um conhecido, família com muito dinheiro, né? O ancião da família tinha desencarnado e ficou quantidade de terreno e terra absurda lá. E o que acontece? Um dos irmãos meio que passou para trás. E o cara nunca perdoou. Problema no joelho a vida inteira. E fez cirurgia, uma cirurgia espiritual, e fez o que? Pergunta se o cara melhorou. Amenizou. Então você fala, cara, perdoa o teu irmão. Mas passou uma coisa de década assim, o cara se arrastando. Quando o cara aceitou fazer isso aí, vai começar a entender. Batata. Devagarinho o joelho foi deixando de incomodar, foi fazendo fisioterapia, foi se ajeitando, a vida seguiu. E a gente não entende como isso aí, por mais que não é palpável, a gente não vê quanto isso aí bloqueia a nossa vida. Para aquilo que a gente almeja, para aquilo que a gente deseja, e a gente não se permite seguir em frente, trabalhar, vibrar de uma maneira melhor, né? Chegar naquilo que a gente almeja de maneira mais tranquila, de maneira mais serena, para alcançar, a partir do momento que a gente vai começando a ter a razão, ter esse equilíbrio do amor. Não é que os problemas, né, a gente tem uma mania de romantizar, né? Nossa, mas fulano está sempre rindo e não tem problema, né? Aí tu vai ver a vida do cara é só caos. Mas o que acontece? A serenidade, a tranquilidade no coração que aquela pessoa tem. O problema vai continuar ali. Mas a maneira a qual ele vai olhar para esses problemas vai ser diferente. A maneira a qual a gente vai passar a enfrentar essas dores e essas dificuldades vai ser diferente. Com mais resignação, com mais coragem, que é basicamente o papel, a proposta da gente estar no centro espírita, tomar o passe, fazer o atendimento fraterno. Ninguém vai vir e pegar a nossa dor e tirar o nosso problema da gente, pelo contrário, vamos buscar caminhos de dar força, esclarecimento, para nós mesmos ressignificarmos as nossas dores, tomarmos a escolha de mudar, de aceitar esse protagonismo da nossa vida, querer parar de ser coadjuvante, de terceirizar a culpa, a responsabilidade das coisas. Pelo contrário, a gente tomar as rédeas da nossa própria vida e fazer as decisões que são necessárias serem feitas, e aí a gente passar a trabalhar para construir isso tudo. É construir, é conquistar, né? Não é um estado que a gente vai sair daqui, que a gente sai daqui bem menor, que a gente está aqui dentro, vindo quase no passo, está tranquilinho, né? Entra no carro, deu um reto, tomou uma fechada, já foi embora. Porque não é construir. E aqui no tempo, a gente vem, literalmente, o vencer a nós mesmos, né? Por nada que Jesus tanto falava, orar e vigiar, e como dizer, gente, a gente sabe que é difícil estar aí, e nós não queremos um anjinho, né? Nem uma bolinha de luz para seguir, pelo contrário. Meio às dificuldades, a gente está aqui para ajudar, a gente entende que é difícil, o importante é vencer no dia a dia. Não que não seja bonito e necessário, muitas vezes a gente vê trabalhos, voluntariados belíssimos, gigantescos, né, que a gente se inspira. Mas se no nosso dia a dia a gente começar com essas pequenas coisas em casa, conseguir fazer o silêncio no ambiente da fofoca, pau torando na briga entre todo mundo, conseguir entrar ali e ficar pacífico. Isso é vencer a si mesmo, vencer aquele impulso de estar falando o que não precisa, de agir de uma maneira que a gente sabe que é equivocada, que vai trazer uma vibração diferente. A gente tem que valorizar, porque é isso aí que é o processo. É esses pequenos detalhes que a gente tem que valorizar e entender, claro, não para o ego, mas sim para me motivar. Cara, opa, consegui ficar em si mesmo. Venci a mim mesmo, consegui devagarinho, a gente vai deixando para o lado. O nosso linguajar, né? O cara fala muito palavrão. Vai começando a cuidar do que tu fala, vai diminuindo, você vai ver que vai sumindo, vai melhorando. E claro, se a gente se afastando e voltando para a invigilância, a gente caminha novamente. As oscilações de humor, de sentimento, de emoção, elas vão acontecer sempre, é um fato. Todos estão, é um mundo de provas e expiações, onde isso acontece. Jesus vinha aqui e sentia, foi crucificado, fato. Mas a partir do momento que a gente vai se fortalecendo moralmente, que a gente vai se fortalecendo energeticamente, cada vez vai ser mais difícil essas oscilações e menos elas vão nos afetar na nossa caminhada e no nosso dia a dia.
Aqui eu trouxe essa aqui interessante, essa imagem é boa. Alguém já viu uma imagem parecida dessa de Santo Antônio de ponta cabeça? Aqui tem uma boa ilustração da nossa relação para com a divindade, quando eu falo nesse construir, no escolher agir, né? Essa aqui é a clássica, né? O cara chega a fazer simpatia para achar marido, para achar esposa, o cara amarra de bungee jump lá, o ponta-cabeça, enterra o Santo Antônio, beleza. Aí vamos pensar assim, eu fazer uma simpatia, eu fazer um desespero para achar alguém na minha vida. Será que eu não estou projetando o preenchimento do meu vazio interior em algo lá fora? E aí muitas vezes a gente para pensar assim, eu estou em paz comigo mesmo? Eu ficar sozinho na minha própria companhia, está tudo certo? Eu consigo? Eu me valorizo como pessoa? Eu me dou meu próprio valor? As atividades que eu faço no dia a dia, eu procuro estudar uma coisa legal, não só no meu trabalho, fazer um bom exercício, ter uma vida saudável, eu encontro paz, satisfação em viver. Eu coloco a cabeça no travesseiro, eu durmo tranquilo, eu tomo um café comigo mesmo, na minha própria presença, sem estar ansioso, sem estar projetando, esperando algo, ou aquela coisa do futuro que a gente fica criando aquilo lá e parece que tem prazo, né? A gente cria prazo, a cronofobia, o medo do tempo, né? Porque, meu Deus, vou chegar em tal idade, não casei, sem filho, ou não fiz saudável. Que tempo? Para quê? Aonde está escrito que tem que ser assim? E aí a gente deixa de viver o agora para fazer esse tipo de coisa. Aí a gente se submete ao quê? Ou entrar num relacionamento abusivo, totalmente desequilibrado, se submete a situações deploráveis por uma carência, por um vazio interior. Que é interior, ele tem que ser preenchido de dentro para fora. Não adianta a gente querer buscar lá fora. E a gente tem essa mania de fazer isso, projetar nas coisas externas, a razão, a felicidade, as nossas escolhas, e não é assim que funciona, né? Tipo, tem aquela forminha de fazer bolo, fundo falso, é mais ou menos isso. Porque daí a gente projeta a felicidade aqui, né? Bota que aquilo leva 5 anos para chegar nisso aqui. Esses 5 anos eu deixo de viver, porque eu vivo naquela ansiedade, naquela agonia de chegar naquilo, achando que essa conquista, comprar um carro, uma casa, fazer o que eu quiser, vai dar alegria e eu vou ter paz porque eu vou ter uma casa. Mal sabe, né? Passa 5 anos, tu chega lá, tu fica mais miserável ainda, porque agora tu tem que te imaginar e tu continua com aquele vazio. E assim a gente vai fazendo esse ciclo e projetando em novas coisas. E esquece de viver esse agora. Viver esse feliz que tu tem, conseguir rir, conseguir achar graça, conseguir aproveitar a casa que tu tem, assim por diante, né? E ainda essa eu falo com autoridade, eu já fiz parecida. A gente tem muitas vezes promessas, né, de cunho de saúde, não que não seja necessário, muito bacana, é importantíssimo, mas vamos trazer aquele exemplo assim, ó. Minha vida foi desregrada a vida inteira, e os excessos que eu tive do desregramento me deixaram doente em uma condição muito grave. Eu precisei, fui lá, fiz uma, e daí a gente faz a promessa, né, lá para a Madre Paulina caminhando lá para agradecer se eu me curar. Show de bola, legal, é importante, mantém a gente vivo. Agora, pouco adianta eu ir caminhando para lá embaixo do sol, se eu não olhar em nada os meus hábitos, que levaram a ficar doente e chegar naquela condição extrema, tem mérito. Tinha nos filmes antigos, né, lá, pequei, vou lá, vai resolver alguma coisa se a consciência não despertou? Para o que leva ela a buscar esse pecado e não sair desse desequilíbrio? Pouco adianta, se foi a minha vida desequilibrada que me levou naquela condição, se eu não parar para olhar, vou me reeducar, começar a cuidar do que eu como, fazer um exercício, trabalhar um pouquinho menos, tentar dormir melhor. Se eu não fizer isso, o que adianta? E aí tu vê como a nossa relação com a divindade muitas vezes é uma barganha, né? A gente quer negociar. E daí a gente viu lá no início, todo o amor envolvido, toda a paciência, toda a paz, todos os detalhes para dar isso aqui no mais minucioso amor, para em todos os campos e aspectos da nossa vida existir o quê? Oportunidade de tratamento, cura, reequilíbrio, reajuste. E a gente ainda tem a cara audácia de ir lá e querer negociar com o Criador ainda, meios para tentar, mas tu me facilita assim que eu faço tal coisa, né? E aí a gente vê esse equívoco das nossas escolhas, em como a gente passa a agir, em como a gente passa a pensar, que acaba muitas vezes nos afastando de tudo aquilo que a gente mais almeja, né? Seja uma coisa simples.
mas que é tão relativa, que é ter paz, que é ter alegria, né? O que for paz e alegria para nós. Se a gente for conversar com todo mundo aqui, vai sair diferentes conceitos ou diferentes significados do que vem a ser paz, do que vem a ser alegria e assim por diante, né? E aí aqui eu trago uma coisa interessante que é a janela de Johari, que é basicamente um mecanismo, podemos dizer assim, da gente olhar para dentro um pouquinho melhor para nós mesmos, para nossas próprias personalidades, né? Para os diferentes eus que vivem dentro da gente, né? E aí o que acontece? Tem alguns exemplos, o eu aberto ali que a gente está vendo, basicamente é aquela personalidade, aquele eu nosso, que quem está ao nosso redor conhece e que a gente também conhece. E normalmente é aquela personalidade mais escancarada, né? Ah, eu sou ciumento mesmo, eu gosto de cuidar do que é meu, está tudo certo, eu aceito, eu sou ciumento e falo para todo mundo, e todo mundo vê que eu sou ciumento, porque eu vou agir assim. Da mesma maneira, eu sou italiano mesmo, sou meio grosseirão, assim, é de família, tá tudo, e as pessoas veem ao redor, né? Esse é o famoso eu aberto, né? Aquela que logo de cara já identifica na pessoa quem é extrovertido, e assim vai, né? Aí a gente começa a ficar interessante. Tem aquele eu cego. O que é isso? Quem está ao nosso redor conhece, mas a gente ali está indo com uma palavra desconhece, não vou usar nem desconhece, a gente não reconhece. Porque aí o que acontece? Muitas vezes tem aquele comportamento nosso, que talvez ele é tão enraizado, há tanto tempo a gente age daquela maneira, que na nossa percepção aquilo ali é normal, e está tudo certo. Às vezes eu vou falar de maneira mais rude, mais mal educada, tratar mal minha companheira na frente dos outros. Faço isso há tanto tempo, está tudo certo, é normal, né? Nem dou mais bola. Aí ela que está aqui ao redor, ela sente. As pessoas que estão ao redor sentem. E assim a gente faz, muitas vezes, passa uma vida machucando quem a gente mais deveria entregar amor, né? Por ser o eu cego, né? A gente não reconhecer esse lado nosso. E assim, quando a gente conversa, todos nós vamos olhar para dentro, e sim, todos nós temos esse eu cego, nosso comportamento ali, que a gente não reconhece, mas ele segue vivo, vamos dizer assim, no nosso comportamento. Cada um olha para dentro e sabe o que vai encontrar, né? Aí tem um eu secreto, e esse é interessante, porque esse eu secreto, ele é secreto para quem está fora, mas ele é muito bem conhecido para nós. Só que muitas vezes, esse eu aqui, a gente meio que não gosta muito que ele apareça. A gente tenta meio que guardar 7 chaves, assim, né? A gente não gosta de... E daí o que acontece? Às vezes é algo que a gente tenta esconder de nós mesmos. Muitas vezes a gente até se envergonha daquele eu existir, daquele hábito existir em nós, daquele vício existir em nós, aquela personalidade existir em nós, para você dizer assim. E a gente tenta guardar 7 chaves. E daí às vezes a gente encontra uma pessoa... Chega lá, não fui muito com a força dessa pessoa. Ela faz exatamente aquilo que a gente mais odeia em nós mesmos, esse secreto que a gente não consegue extirpar do nosso ser, e a gente vê a pessoa fazendo aquilo. E aí a gente fala que não bateu o santo, né? A gente não se identifica com a pessoa. Só que daí, ao invés da gente pegar e trabalhar isso, cara, por que isso aqui vive em mim? Se eu quero secreto, eu não gosto desse negócio, quero me livrar, me envergonha e assim por diante. Ao invés da gente trabalhar, procurar entender se apesar disso tudo, mesmo assim eu continuo tendo esse comportamento, eu continuo tendo esse eu dentro de mim, o que me leva a manter isso e não conseguir trabalhar para mandar embora de vez isso na minha vida? A gente, cada vez mais a gente vai botando em chaves diferentes ali, mais profundas para tentar esconder. Mas daí o que acontece? Aquilo ali era assim, né? Aí com o passar do tempo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco engole a gente, ele está num quadro depressivo por causa daquilo ali, porque a gente não trabalhou, porque a gente não falou, porque a gente não olhou. Não nos acolhemos nossas próprias dores, nossos próprios sentimentos que nos trazem, que nos remetem a essas circunstâncias de dificuldade, né? E aí, por fim, a gente tem o eu desconhecido, que nem eu conheço, nem quem está ao meu redor. Basicamente, é o local onde todos nós vamos chegar. E é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui. Que um dia a gente vai alcançar, ser imagem e semelhança
do Criador. Viver a comunhão plena, criatura e Criador. A exemplo daquela figura crística que a gente tão bem conhece, Jesus. Aonde essas leis divinas que regem toda essa harmonia deste universo infinito, elas que vão estar legislando dentro de nós, né? Cada vez mais a gente passa a viver essa sintonia, uma nossa versão mais otimizada, aquela versão plena do Espírito perfeito em total equilíbrio, que a gente desconhece, mas não é porque a gente desconhece que ela não existe, né? Aquele diamantezinho simbolizando assim essa centelha divina, está aqui dentro, às vezes meio submerso em águas sujas, profundas, né? Mas se a gente se propor a mergulhar e buscar e lapidar esse diamante, não tem treva que ofusque o brilho dessa ser de luz, né? Afinal, temos uma centelha, somos filhos desse Pai de amor, que pulsa vibrante em todo esse universo, que é a própria vida, né? E aí, para a gente já ir encaminhando na reta final, aí, não falo muito. Eu trouxe dois conceitos interessantes. Um da Joana de Ângeles, né, que era mentora do nosso amado Ivaldo, aí, que recentemente nos deixou, que é o substituir a culpa pela responsabilidade, frente a essas circunstâncias da vida e frente às nossas escolhas, né, na utilização do nosso livre-arbítrio. Aquele sentimento de culpa que nos amarra, que não nos deixa seguir, que nos coloca naquela síndrome do vitimismo, do coitadinho, que vem a dificuldade da vida, ou eu agir de maneira errada, e a gente se sente culpado, fica se martirizando, aquela coisa que não deixa a gente seguir. A gente vive naquele ciclo, naquelas vibrações que a gente viu lá embaixo, né? Aí a gente ou abre precedente para a gente terceirizar a culpa. A culpa se o meu pai tivesse feito tal coisa, se o governo tivesse. Beleza? A culpa relativa, sem dúvida alguma, tem os fatores que influenciam, fato. Agora o livre-arbítrio, o protagonismo é nosso, cara. Não adianta tu ficar fazendo isso e se remoendo e se ressentindo em mim. A gente viu o que acontece. Aí a partir do momento que a gente substitui isso por responsabilidade, de beleza, eu fiz uma escolha equivocada, eu sou responsável por fazer uma escolha diferente e trabalhar de maneira diferente. Sair dessa que eu entrei. Eu passo a ser protagonista da minha própria vida. Eu faço as minhas escolhas e eu vou construir o futuro que eu tanto quero. E é um fato que eu vou chegar lá. Isso funciona, certo? E para ilustrar tudo isso, basicamente isso aqui, lá de Romanos eu peguei. Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículos 19 a 23. Eu vou ler rapidinho e a gente encerra com isso. Que basicamente a gente vai entender como isso aqui, boa parte, não, todos nós estamos nesse mesmo barco que aqui ele falava há alguns milênios, né? Ele fala assim, ó, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente e tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí a gente substitui conceitos, né, bingo, pecado, vamos trazer para uma conversa do dia a dia. Primeiro ponto, todo mundo já começa a entender que sim, eu entendo que eu tenho que fazer o bem, sim, é legal, faz bem. Por que eu não faço? E aí ele coloca aqui, ó, pois no íntimo do meu ser tem prazer na lei de Deus. Beleza, todo mundo que está aqui, de alguma maneira ou de outra, busca por essa doutrina. É capaz de ter um que vai falar, não, eu não gosto dessas coisas, eu vim aqui para trazer só o fulano, não queria estar aqui, vim só para trazer ele. Pode até não gostar, mas tu vê num lugar que tu tanto abomina por alguém, não diz amor. Amor é o quê? Lei de Deus. Então, indiretamente, você também, caso tenha alguém nessa situação, vai de encontro com a lei de Deus, né? E aí o que ele fala? Basicamente isso, a gente entende, né? No papel, beleza, eu acho bacana, isso aqui edifica meu coração, em casa eu tento olhar, mas na hora do agir eu não faço. A mudança de hábito, de vencer a si mesmo, né? E aí essa mesma figura, Paulo de Tarso, e
fica a sugestão da obra Paulo e Estevão, que conta como Saulo vira Paulo, ele passa 3 anos no deserto. E por que eu trago essa simbologia? Para a gente mudar, a gente vai precisar viver esse deserto interior. A gente vai precisar se afastar de certos hábitos, de certas pessoas. E para ilustrar isso, eu vou dar um exemplo mais simples. Estou bebendo muito, comendo muito churrasco. Tem que parar com essa vida aí. Fico a semana inteira direitinho, vou para academia, estou me controlando aí. Sexta-feira de noite eu vou lá com a galera, né? Nem jogo, mas só aqui, ó, assando uma carninha. Eu vou ficar sem beber e comer? O ambiente vai me levar para aquilo, cara. Se eu não me afastar e falar, gente, ó, estou de boa, preciso me cuidar. As primeiras semanas assim, vai ser solitário? Vai, então as pessoas que tu gosta, o hábito que tu quer. É esse deserto. Mas a partir do momento que a gente quer buscar aquilo, ser autêntico no que a gente passa a entender, que aqui fala esse bem, ou enfim, aquilo que a gente quer buscar para melhor na nossa vida, a gente vai ter que buscar isso de maneira eficaz. Então, me afastar desses hábitos que me puxam para os velhos comportamentos, eu dou um passo, eu persisto. No início vai ser solitário, é meio chato, mas o que acontece? Com o tempo, meu corpo responde melhor, eu passo a me sentir melhor com aquilo, eu passo a dormir melhor, eu passo a acordar melhor, o meu pensamento é mais lento, eu fico menos ansioso, tudo vai fluindo, e com o passar do tempo eu vou me fortalecendo moralmente, eu vou construindo, é um hábito, é persistência, mas é um fato que o resultado, a satisfação que aquilo vai me trazer é algo maravilhoso. E passado algum tempo que eu vivi esse deserto, eu conheci novas pessoas, porque esses novos hábitos me levaram a fazer outras coisas. Pessoas que têm as mesmas aspirações que eu, buscam melhorar, ter um estilo de vida mais leve, sem excesso, que me levam para caminhos melhores. Quando eu estou pensando eu me escorregar, elas me puxam de volta. E assim vai com aquele grupo. E aí meus hábitos vão sendo outros. Porque lá na frente eu posso até voltar naquele mesmo ambiente. Mas é uma coisa que eu já olho e já começa a ficar meio... Não vai mais, sabe? Aquilo ali parece que não fecha, tu vai... Tá. E assim, é passinho por passinho, com essa persistência que a gente vai fazendo as nossas escolhas e perseverando nelas, utilizando a dádiva desse livre-arbítrio para seguir em frente e construir o que a gente verdadeiramente acredita, que busca como algo melhor, né? A gente tem essa dádiva de ter essa liberdade, de tomar essa decisão de como poder fazer. Então nada melhor que a gente aproveitar isso dessa maneira, consciente, perseverante, com fé, né? E de lembrar que se hoje essas dificuldades, muitas vezes isso que tanto nos dificultam, está lá atrás, como a gente pôde ver, né? Então, trazer essa dose a mais de amor, ressignificando essas coisas, que aí a vida, sem dúvida alguma, ela vai ficando mais leve, né? Não que os problemas desapareçam, mas pelo contrário, não só a gente lida com eles de maneira mais tranquila, como podemos também ajudar quem está ao nosso redor a fazer dessa maneira, né? Dado o adiantado da hora, eu agradeço a paciência e a atenção de todo mundo presente, aí desejo uma ótima semana, um excelente 2026, para que tudo aquilo, as novas metas, tudo que a gente buscar, né, possa vir até a gente através desse trabalho, dessa mudança, dessas conquistas, né? Uma boa noite a todos. Obrigado para ti, João.